A Polícia Civil lançou uma campanha contra o uso de drogas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a diretora da Divisão de Comunicação e Marketing da Polícia Civil, a delegada Viviane Vegas. Boa tarde, minha amiga, é um prazer falar com você. Trabalhamos no mesmo prédio e sei da sua competência, principalmente para esse tipo de campanha. Nós temos uma campanha chamada Preencha Seu Vazio, que quer conscientizar as pessoas, principalmente os mais jovens, sobre a importância de se cultivar bons sentimentos e evitar que, na ausência deles, os vícios se tornem uma válvula de escape. Delegada, a pandemia serviu como um alerta para a Polícia Civil lançar essa campanha, né? Exatamente. Boa tarde, Paulo. Uma satisfação estar aqui no programa da Ubra TV, uma alegria pela oportunidade de estar aqui falando com um amigo. Foi realmente a pandemia, ela trouxe algumas questões, acabaram aflorando, né, como a própria violência intrafamiliar, o aumento do uso e do consumo de álcool e do uso de drogas, né? Então isso são alertas que a gente não pode esquecer, que a gente não pode deixar de lado e que também fizeram parte, né, da proposição dessa iniciativa da Polícia Civil a partir desse momento. Então... Delegada, boa tarde. Quem conversa agora com a senhora é Luiz Gustavo. Antes da gente passar para as próximas perguntas, eu vou pedir para colocar no ar, porque através de inserções de um vídeo nas redes sociais, a Polícia Civil está colocando nos veículos de comunicação, quer conscientizar as pessoas sobre o uso de drogas, né? Vamos dar uma olhada nesse vídeo que tem uma mensagem muito importante. Pode rodar. Fazer minhas coisas, eles me proíbem de tudo. Às vezes eu só queria desaparecer. Se eles estão curtindo, eu também quero curtir. Tô tão cansada da vida. Drogas não substituem o seu vazio. Uma campanha da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, agora rodou o VT, delegada, e a pergunta é a seguinte: existem vários tipos de drogas para, como bem disse ali a campanha, as pessoas procurando alguma coisa para preencher algum vazio. E existem vários tipos de drogas, mas há alguma em específico que preocupa mais a Polícia Civil nesse momento? Tudo bom, Luiz? Bom falar contigo também. O que é importante, né? A campanha, ela foi direcionada, ela tem um direcionamento muito para o público jovem, né? O público adolescente. Então, desde os 12 anos até lá os seus 18 anos, que são o público das nossas escolas, tanto escolas públicas, particulares, independentemente disso. Então, o viés da campanha é voltado para esse público. E a grande preocupação que nós temos, para além da questão das drogas ilícitas, então a questão da maconha, o mesmo da cocaína, do crack, ou dessas drogas sintéticas que tiveram um crescimento nos últimos tempos também, eu acho que a questão do uso do álcool de maneira antecipada, ou seja, pelos adolescentes, também é uma preocupação bem latente. Então, se eu fosse dizer e eleger uma preocupação principal do objetivo da campanha, é justamente coibir situações onde há o uso precoce, o uso dentro da adolescência, mas também de drogas consideradas ilícitas, aí, como essas que eu trouxe para vocês. Delegada, antes de eu perguntar aqui, eu tinha uma pergunta sobre vários tipos de drogas, se tinha alguma especificamente que tem sido, chama a atenção de vocês nessa operação. Mas esse programa de vocês de prevenção, você falava comigo agora há pouco, que tem um programa chamado Papo de Resposta. Como é que funciona isso? Porque é a maneira que vocês têm de interagir, né? Exatamente, foi a partir desse programa, então do programa Papo de Responsa, que é um programa que existe desde 2016 na Polícia Civil do Estado, então iniciado pelo Departamento Estadual da Criança e Adolescente, hoje Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis, e também pelo DENARC, onde eu estava à época, né, onde eu trabalhava à época, que é o Departamento de Investigações do Narcotráfico. Nós trabalhávamos isso nas escolas, então o programa é justamente baseado em ações e pautado em ações onde nós vamos até as escolas, conversamos com o público adolescente, conversamos com professores, conversamos com as equipes que lá estão e tratamos
esses: a questão do uso abusivo de drogas, a questão até mesmo da violência que tudo isso envolve, a questão do bullying, entre outras esferas que aparecem. A diferença que nós temos desde março, então, dentro desse nosso novo contexto, é que o programa deixou de ser presencial e começou a ser trabalhado de maneira virtual. Ou seja, em razão da pandemia, a gente teve que encerrar as atividades presenciais, né, até para que se evitasse qualquer tipo de contato e dentro das normativas aí estaduais, mas nós começamos a trabalhar isso de maneira virtual. E aí surgiu o Papo de Responsa virtual, que está aí disponível nas nossas redes e que também é trabalhado em parceria com a Secretaria de Educação para que a gente disponibilize vídeos sobre esse material para os alunos que estão tendo aulas online. Delegada, bom, eu vou relatar, pelo menos ontem a gente mostrou aqui uma operação da Polícia Civil de Canoas apreendendo uma grande quantidade de drogas, mais de 1.000 trouxinhas de maconha, e só em uma ação. Todo dia a gente tem acompanhado o intenso trabalho da Polícia Civil, né, apreendendo essas drogas, prendendo traficantes. Aqui a gente sabe também que o índice de homicídios tem uma relação muito grande com o tráfico de drogas e a briga de facções. A pergunta é a seguinte: por que o tráfico de drogas, com operações intensas, diárias da Polícia Civil, ainda é tão forte? É uma legislação branda? Falta investimento em inteligência, estrutura? São vários fatores. Por que o tráfico de drogas continua tão forte no Brasil? A resposta é exatamente essa. São vários fatores. Na verdade, não é uma resposta simples, né? A gente tem uma complexidade na questão do tráfico de drogas que envolve, em certa medida, a questão do uso, né? A lei de 2006, na verdade, é uma lei mais rígida, é uma lei que enrijece as penas do crime de tráfico de drogas, que inclusive elege uma série de circunstâncias para que isso aconteça. Então, historicamente, a gente já tem um olhar diferente na política sobre drogas no Brasil, mas ainda que se trabalhe, ainda que se atue muito, de maneira muito forte na repressão, né? E isso vem na fala e na operação de ontem, do exemplo de Canoas, ou mesmo na incineração que nós tivemos no dia 26 de mais de 10 toneladas de drogas, né? Representando aí o trabalho repressivo e de enfrentamento ao tráfico de drogas. Mas tudo isso tem que vir acompanhado, né? E aqui eu friso, né? Mas tem que vir acompanhado de uma política E políticas de prevenção, elas não são feitas de maneira isolada, elas não são feitas em pouco tempo, em pequenas ações. Elas demandam um longo tempo e muito trabalho. Não tenha dúvida disso, delegado, até porque você comentaste agora há pouco, aqui ao vivo com a gente, que o Papo de Responsa acaba indo na escola, né? E é onde o traficante recruta, né? O traficante vai lá na escola e recruta os menores para poderem entrar nesse mundo do tráfico, dinheiro fácil, aquela história toda. Você também comentou sobre o álcool, né? E vocês fizeram uma webinar no lançamento da campanha falando sobre, com especialistas, falando sobre o álcool também, que é uma droga lícita, mas que chega de forma errada para os jovens, principalmente antes da idade permitida até para se tomar bebida alcoólica, né? Exatamente. Essa questão do recrutamento do tráfico em frente à escola também é uma preocupação da Polícia Civil, do ponto de vista de se enfrentar e se reprimir o tráfico que acontece nesses locais, né? Justamente olhando para aquele adolescente que vai vir a ser recrutado para o tráfico e que deve, então, se ter de ação em que se trabalhe a questão das escolhas, né? Acho que isso é muito importante. A questão do álcool acaba sendo uma preocupação extrema, né? O quanto isso é nocivo para o organismo da pessoa em idade adulta e muito mais para a pessoa dentro da fase da adolescência, ou seja, que ainda está em desenvolvimento, que ainda tem o seu mecanismo cerebral em desenvolvimento, né? Então essas discussões a gente trouxe porque justamente são falas que nós trazemos nas conversas com esses jovens, né? Então, para além de falar dos efeitos das drogas, mas
para além de falar dos efeitos do ponto de vista da saúde, né, nós temos que falar dos efeitos psicológicos e nós temos que falar dos efeitos sociais da droga, né? Então é fundamental que a gente tenha formação para isso, e a proposição desse encontro, né, ainda que de maneira dentro das possibilidades que se tinha em razão da pandemia, mas a motivação desse encontro foi justamente capacitar uma rede de atores que vão trabalhar nesse cenário. Então a nossa equipe aí de multiplicadores do programa Papo de Responsa. Delegada, para a gente encerrar, já agradecendo a sua atenção, medicamentos usados de forma incorreta, alguns com efeitos similares a drogas ou algo do tipo, também podem ser encarados como drogas e estão inseridos nessa campanha ou são um caso à parte? Sim, medicamentos utilizados sem prescrição também são consideradas drogas ilícitas. Então é importante que a gente tenha tanto que as próprias instituições, inclusive hospitalares, elas têm limites, né, para a compra desses medicamentos, ou mesmo a própria pessoa que tiver posse de medicamentos, se ela não tiver a receita ou ela não tiver lá comprovadamente essa possibilidade de utilização do medicamento, sim, também é algo proscrito. Delegada Viviane, olha, muito obrigado por nos atender. A gente fica muito feliz de poder estar divulgando aqui uma campanha da Polícia Civil, principalmente sobre isso que você fala, que é a prevenção. Depois de estar no mundo das drogas, no tráfico, é muito mais complicado até para que a pessoa não entre mais nessa vida de tráfico, né? Então, prevenir é o melhor caminho. Parabéns à Polícia Civil, parabéns à delegada Nadine, a chefe de polícia. Viviane, mais alguma colocação importante sobre essa campanha? Sinta-se à vontade. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço, um agradecimento aqui ao UPRA TV por ter nos acolhido e recebido. Quero deixar aqui o site da Polícia Civil, então o www.pc.rs.gov.br. Lá existe um banner da campanha, #preencha seu vazio. Dentro desse banner você encontra o material da campanha, você encontra informações da Organização Mundial da Saúde que foram compiladas por nós sobre a questão dos efeitos de drogas, e encontra lá o nosso e-mail também para aderir à campanha. Então fica aqui o convite para aquelas escolas, instituições, ONGs que quiserem aderir à campanha e que quiserem participar conosco, fica aqui o convite lá pelo nosso site, onde tem todas as informações. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço. Obrigado, delegada Viviane, muito competente até com essa campanha aí, que eu tenho certeza. Você também, vai lá, participe, entre lá no site da Polícia Civil, faça a sua inscrição, colabore. A prevenção é o melhor caminho, principalmente para tirar os jovens do mundo do tráfico de drogas.